Olá, bom dia! O que encarece um imóvel? Nós visitamos 2 apartamentos em locais diferentes para mostrar para você o que pesa no preço. Quer inspiração para sua casa? Conheça um café com peças feitas pelos próprios donos. E ainda nós vamos saber mais do empreendimento com Medical Center, hotel, centro de eventos, salas comerciais, apartamentos residenciais, consultórios e lojas, que já é sucesso em Canoas. Então fique com a gente, o Imóvel Class TV está começando. A localização de um imóvel influencia e muito no valor. Se estiver em um bairro nobre, o preço do imóvel pode aumentar em até 80%, apenas por esse detalhe importante. Nós comparamos 2 apartamentos para saber o que mais valoriza cada um. Você já parou para pensar em todas as variáveis que influenciam na hora de precificar um imóvel? A gente está aqui ao lado do José Antônio Godoy, que é especialista nesse assunto e vai nos ajudar a entender quais são essas variáveis que influenciam na formação do valor do imóvel. A começar pela localização, né? Aqui é o bairro Bela Vista, um dos bairros mais nobres de Porto Alegre, né, Godoy? Perfeito. Até nós já havíamos comentado que para fazer uma avaliação, são os 3 primeiros itens que nós já comentamos, é localização, localização e localização. Que a gente verifica o entorno, qual é o tipo de comércio que tem, a condução, tudo isso vai influenciar na hora de poder se fazer uma avaliação. Mas a localização é a primeira coisa que se verifica para precificar. Então vamos conhecer esse apartamento por dentro para ver quais são esses outros elementos que formam o preço de um imóvel. A gente chegou aqui dentro desse apartamento de um dormitório localizado no bairro Bela Vista e eu queria saber, Godoy, na hora de tu avaliar o que é relevante quando tu entra no apartamento, o que primeiro tu vê? A primeira coisa que nós percebemos é a questão de qual é o estado do imóvel, né? E posteriormente a gente vai vendo as características mais finas que o imóvel possa ter. Como aqui vocês estão vendo, aqui o imóvel tem uma cozinha americana, tem uma pedra de granito já, o tamanho das peças, como é que é a distribuição do imóvel. Nós temos aqui também, é um apartamento que tem a sacada de churrasqueira, é um apartamento que, nesse aqui especificamente, ele não tem vista, isso também já vai agregar valor ou não, né? Hoje ter uma área externa com churrasqueira também é outro elemento que é bem avaliado? Sim, sim. Gaúcho gosta de churrasqueira, né? Gosta de churrasco. Até mesmo quando não come churrasco, é obrigado a comprar, principalmente os novos, com churrasqueira. Mas agrega valor, sim. Até pela demanda que ele vai ter posteriormente. Se vende muito mais apartamentos com churrasqueira do que apartamentos sem churrasqueira. Perfeito. E um último elemento que não menos importante é a garagem, né? Qual o percentual que aumenta aí o fato de ter uma garagem? Uma garagem, talvez ela individualmente ela custe R$50 mil. Mas quando ela agrega junto a um apartamento, ela sobe para 80, 90 mil. Então o imóvel vai agregando valor de acordo com o número de garagens que ele vai obtendo. Para a gente fazer uma comparação, nós viemos até um outro edifício que tem uma outra proposta e está localizado no bairro Partenon. Aqui também a localização conta, né, Godoy? Mas dessa vez seria para baratear o custo do imóvel, né? É verdade, é verdade. Como a gente está tocando muito nessa tecla da localização. Isso vem realmente nos ajuda a precificar sempre o imóvel e a localização. Logo entrando aqui no apartamento, a gente já percebe essa área aqui, o playground para as crianças, para as famílias que têm filhos, né? O playground e o salão de festas já contam como uma forma de precificar para mais, né? Sim, porque devido à demanda que hoje existe da procura desses equipamentos na hora que tu for comprar o apartamento, né? Isso realmente acresce valor. Bom, a gente subiu aqui dentro do apartamento, nós estamos no 8º andar, tem uma vista grande. Este apartamento são 2 dormitórios e é novinho, né?
por que tem o mesmo valor desse que a gente acabou de ver, que é um dormitório, e não tem a infraestrutura que esse tem aqui? A primeira situação é que aqui é 0 quilômetro, nunca foi habitado. O prédio anterior tinha 20 anos. Mas é um apartamento de 8º andar, com uma vista maravilhosa. Ele tem, como nós já vimos, playground, salão de festa, tem uma infraestrutura, portaria 24 horas. Esse apartamento já é um apartamento de 2 dormitórios, é para um outro tipo de público, né? Tudo isso agrega valor também para a região. Mesmo assim, ele está num preço igual ao de um dormitório. O resultado da nossa comparação é o seguinte: o apartamento localizado no bairro Bela Vista tem um dormitório, um banheiro, mede 45 metros quadrados, possui uma vaga de garagem, elevador, tem 20 anos de uso e nenhuma infraestrutura. O preço dele é de R$300 mil. Já o apartamento localizado no bairro Partenon tem 2 dormitórios, um banheiro, mede 60 metros quadrados, possui uma vaga de garagem, elevador, é novo, tem playground, salão de festas e portaria 24 horas. Ele custa R$280 mil. Se o apartamento do Partenon fosse localizado no bairro Bela Vista, ele custaria 60% a mais, cerca de R$450 mil. Se o apartamento do Bela Vista fosse localizado no Partenon, o valor seria 30% a menos, a R$220 mil. O vencedor do Pritzker, prêmio considerado o Nobel da Arquitetura, é o chileno Alejandro Aravena. A escolha do júri enfatizou que o profissional conjuga a arquitetura com responsabilidade social. Aravena tem 48 anos de idade e já realizou uma grande produção de obras privadas, públicas e educacionais no Chile, Estados Unidos, México, China e Suíça, mas também conseguiu construir, através do escritório Elemental, mais de 2.500 unidades de habitação social, envolvendo-se em políticas públicas habitacionais. Essa foi a primeira vez que um arquiteto chileno recebeu a premiação. Imagine uma ciclovia coberta com 9 quilômetros de extensão que tenha cafeterias, hortas e serviços como assistência técnica e aluguel de bicicletas. Vamos além então. Imagine que esta ciclovia é feita de um pavimento ecossustentável capaz de transformar o atrito dos pneus em energia. Com isso, o trajeto pode ficar todo iluminado e ser equipado com semáforos e placares informativos. Parece um sonho, né? Mas é o que deve acontecer com uma ciclovia de Berlim, na Alemanha. Conhecida como Radbahn, essa proposta pretende utilizar uma ciclovia existente e oferecer mais condições de segurança ao separá-la completamente do trânsito de carros. Assim, o projeto já começa 80% pronto. A obra ainda não tem data para ser executada, mas, se der certo, esperamos que a ideia seja replicada em outros países. E quem dera, aqui no Brasil. Seria incrível ver mais ciclovias cobertas e com hortinhas por aí. Agora a gente passeia por mais um lugarzinho charmoso das ruas de Porto Alegre para você buscar inspiração para sua casa. Algumas peças dessa cafeteria foram feitas pelos próprios donos do estabelecimento. Parece que estamos em Nova York ou numa dessas cafeterias bacanas de qualquer outro lugar do mundo. Cosmopolita e atual, os poucos objetos e as mesas compartilhadas nos fazem se sentir no ritmo agitado de uma grande metrópole. Muita gente acha que para criar um ambiente descolado e moderno é necessário usar elementos muito sofisticados, é necessário ter um baita trabalhão e muitas vezes o pessoal pensa que também precisa gastar muito dinheiro com isso. E não é o que a gente viu aqui nessa cafeteria no bairro Boa Vista. Boa parte dos elementos que estão aqui foram feitos à mão mesmo, né, Guilherme? Inclusive esta mesa, essa cadeira que a gente tá. Como é que tu fez para poder utilizar materiais que já existem e dar esse tom moderno, descolado que a gente viu aqui?
Bom, como tu disse mesmo, né? Aqui no projeto do café a gente tentou usar materiais extremamente simples que tu pode achar em qualquer ferragem ou madeireira, né? Simplesmente com um bom desenho e trabalho mesmo, mão na massa, que a gente consegue esse tom de enobrecer esse material, né? A gente usou nas mesas um multilaminado de naval que tu encontra muito fácil, é um material que já tem há muito tempo no mercado, mas que, né, tem se usado hoje em dia para esse mix assim, entre um clássico com um pouco mais de característica, assim, né? Mais originalidade, assim, essa coisa de arriscar mesmo, né? Usar um material que não é tão nobre, mas com um belo desenho e uma boa aplicação da mão, ele fica bem. Na verdade, todo o processo, né, de compra do café, ele é bem inspirado naquelas cafeterias takeaway, assim, então tudo é muito rápido. As pessoas não vêm aqui e ficam horas, assim, né, tomando aquele café ou comendo bolos e coisas assim, então tudo é muito prático, né? Pensando nisso, essas mesas vieram bem a calhar porque tu pega um café, simplesmente para um pouco na mesa alta, né, toma um café, já conversa com alguém que tu ainda não conhecia, mas já cria essa possibilidade, assim, né, de tu se interar com pessoas de uma maneira mais prática, assim. Que elementos assim a gente poderia citar, Guilherme? A gente vê aqui algumas luminárias também mais despojadas, o cinza, o pé direito alto, esses tubos aparecendo. Que elementos que vocês colocaram, deixaram expostos para que desse esse ar que a gente vê aqui? Bom, justamente, né, toda a parte elétrica, então, ela vai dentro dos eletrodutos, né, e das eletrocalhas, que são, na verdade, peças que levam simplesmente a tubulação, mas a gente deixou como um item já de decoração mesmo, né. As luminárias também são coisas bem industriais, bem pesadas, que as pessoas usam muito em galpões, né, de indústria, e a gente trouxe para dentro como um elemento também bem estético, bem forte, assim, na parede e tal. A gente tem também, né, no nosso próprio logo, assim, aparece essa coisa do container, então também traz essa coisa da indústria, né. Também usamos muito aqueles elementos que são os tubos da prateleira, são, na verdade, tubos hidráulicos, mas a gente cortou e fez uma estrutura para a prateleira, né. Então ele levaria água normalmente, mas é aquela coisa de trazer um outro uso para o material já existente, assim. Bom, e a gente está aqui com a Karine, que é a proprietária desse café. E eu queria te perguntar, Karine, como é que toda essa arquitetura que o Guilherme acabou de falar se reflete nos negócios aqui desse teu espaço? Bom, a arquitetura justamente ela traduz, ela coloca em elementos, ela tangibiliza a proposta de negócios e de conceito de como a gente queria que o café funcionasse. A gente tinha, quando analisou o mercado, a gente vê a maioria dos cafés que existem, eles trazem uma coisa um pouco mais clássica, mais sofisticada, né? Quando eles tentam se diferenciar, eles acabavam indo por essa linha mais do clássico, mais do fino. E a gente queria justamente ter um requinte, mas com uma modernidade, ser mais contemporâneo, ser uma marca jovem, né? E essa questão toda do urbano, do concreto, de ser mais industrial. Ter um produto bom, com conveniência, essa sempre foi a ideia do café, com um atendimento cortês, mas muito rápido, né? Então, esse conceito todo, ele casa muito, assim, essa arquitetura traduz essa forma de negócio, essa forma de servir que a gente quis trazer. E parece que a aposta agradou. Eu venho muito aqui, eu acho o clima bom, o ambiente agradável. A gente veio trabalhar, inclusive, eu trabalho numa agência aqui do lado. Eu acho que o pé direito alto ajuda bastante, ali em cima mais reservado. Então o espaço é inspirador também para trabalho, não só para vir tomar um café. Nosso assunto desse sábado aqui no Imóvel Class TV é um empreendimento inovador e que promete transformar Canoas num polo de medicina e saúde. É o Max Plaza, que traz um conceito bastante diferente para o Rio Grande do Sul, reunindo num só lugar apartamentos, escritórios, consultórios, hotel, com toda a infraestrutura necessária para atendimento de saúde, além de área de lazer. O Max Plaza é um projeto da Melnick e deu tão certo que foi completamente vendido em cerca de 5 dias. Por isso eu converso hoje aqui no Imóvel Class TV com o gerente de vendas da Melnick, Mauro Bing. Tudo bem, Mauro? Prazer te receber, bem-vindo. Obrigado, Lucia. Muito bom estar aqui de novo. Eu queria começar falando desse conceito, desse empreendimento, do Max Plaza, porque mixed use a gente já conhece, né? Que tem comercial e residencial, mas esse tem mais alternativas, ele tem vários braços, digamos assim, né? O Max Plaza é um produto bastante grande, né? Digamos assim. Ele seria um produto, eu considero assim, ele grande para Porto Alegre. Para Canoas, então, ele é maior ainda, né? São 5 torres no empreendimento e mais um mall de serviço que fica na base do produto. Então, nós temos o Hospital Moinhos de Vento,
uma grande âncora do produto, a parte da saúde. São 2 torres residenciais, uma torre comercial e mais uma torre de consultórios, né? E para fechar todo esse mall de serviços, esse grupo de serviços, nós temos também um hotel. Vão ser quantas torres no total? 5 torres. 5 torres. Então, consultórios, escritórios, residencial, Residencial comercial e hotel. e ainda uma área de serviços e lojas, é isso? E são três níveis, né? O térreo, o segundo e o terceiro nível de serviço, né? São consultórios, clínicas, cafés, restaurante, banco, assim por diante. Vai ter um pouco do mix depois do fechamento, mas são mais 3 andares de um grande shopping do produto. Pois é, eu nunca tinha visto tudo isso reunido num só lugar. Quais são as vantagens de tudo isso estar reunido num só lugar e neste lugar, né? Porque Canoas vai centralizar muita coisa quando esse empreendimento estiver pronto, né? A gente vê que com um produto imobiliário para ter sucesso, né, aquele grande jargão, a primeira coisa que tem que ter a localização. Então a gente está muito bem localizado, né, num ponto central da cidade, um ponto de muita movimentação, junto a bairros residenciais, próximo de shopping, a BR, que para Canoas a BR ela é quase uma via central, né? Fica lideira a BR. Né? Lideira a BR, ele dá, inclusive ele tem frente para 2 vias, né? Na rua de trás, a General Salustiano, onde as 2 torres residenciais teriam o acesso do hall de entrada. E essa parceria com o Hospital Moinhos de Vento, tu acreditas que vai chamar gente, inclusive de Porto Alegre, para ali? Já chamou. É. A gente vê que a parceria foi vital também para o sucesso do empreendimento. Você vê que em pouco mais de 5 dias tu comercializar aí mais de 500 unidades, né? E uma demanda bastante assim pulverizada, mas a gente vê assim um grupo médico muito forte, né? A gente teve aí uma aceitação muito grande dentro do grupo médico. Então nós temos clínicas médicas se instalando, né, que vão dar apoio a esse mix de serviço do próprio Hospital Moinhos de Vento. Então, e as pessoas também, profissionais liberais, né? Pô, vai ter um representante, vai ter um dentista, tu vai ter um consultório oftalmológico, né? Então tu tem um mix de serviço bastante grande. Então tu imagina, vai ter profissionais vindo de Novo Hamburgo, vindo trabalhar de Caxias aqui em Porto Alegre, que muitas vezes eles já vêm ao natural, vêm na segunda, volta na quarta, vêm na terça, volta na quinta, né? Então agora ele tem a opção, ele pode vir trabalhar, morar no seu próprio apartamento ali, né, que vai ficar de terça a quinta-feira, ou então, se for uma passagem mais rápida, ficar no hotel. Né? Então, ele acaba tendo uma sinergia muito grande no empreendimento. Eu acho que aí está a grande sacada do produto, né? Tá aí a grande aceitação para o público consumidor. Bom, e se vai chamar esses profissionais, imagina os clientes, né? E os clientes desses médicos, enfim, desse serviço de saúde, porque ali tem uma região enorme, né, de clientes em potencial, né, para essa área da saúde. Tu vê que cada dia que passa, cada ano que passa, cada vez mais nós temos menos tempo. Essa é uma realidade, né? É mais difícil te locomover para fazer uma consulta, às vezes tu acaba deixando a consulta para trás porque tu não tem tempo de fazer ou marcar uma consulta. Num empreendimento como esse, tu vai fazer a tua consulta, tu vai tirar um raio-x, uma ecografia, tu vai fazer uma análise com um médico, tu pode ir no dentista no mesmo empreendimento, tu pode ir no banco também. Então tu tem uma facilidade muito grande de resolver tudo no mesmo lugar, né? Eu acho que essa é até o jargão do produto, né? Tudo no mesmo lugar, esse é o conceito do Max Plaza. E vocês foram buscar esse conceito onde, Mauro? Isso é uma tendência fora daqui? A gente já vinha trabalhando com alguns produtos, né, muito mais a linha Mix Use, né? Então o Home, que nós já fizemos algumas edições, é Home Office Mall. Então tu tem lojas, tu tem residência e tu tem salas comerciais. Aqui ele é uma evolução desse modelo. É uma tendência fora do país também, e tu vê já alguns módulos diferentes em São Paulo, e o fato de tu agregar serviço de saúde, ele só completa esse mix de serviço. Mas exige uma especialização, né? Inclusive falando em termos de arquitetura. E há todo um cuidado que as pessoas nem imaginam que existe, né? De elevadores que consigam transportar maca, gerador próprio, uma série de coisas até para resíduo, né? Depósitos de resíduo, né? Quando tu mistura residência com serviço médico, tu tem que ter muito cuidado. Então o projeto ele demorou cerca de 18 meses no desenvolvimento, muitos ajustes do projeto, porque de fato tu tem uma torre de elevadores, né, que vai te direcionar para as clínicas, tu tem que ter um elevador para isso.
né? Tu tem uma torre que vai te levar para o teu apartamento, então tu tem um outro hall de entrada, com um outro acesso, com uma outra modulação de atendimento de serviço. E também, como tu comentaste na torre dos consultórios, automaticamente tu tem que ter banheiros, né, em cada um dos andares, banheiros PNE, tu vai ter que ter um espaço, uma sala específica para o resíduo dessas clínicas. E no complexo como todo, tu vai ter o lixo normal, né, o lixo dos apartamentos, e tu vai ter um lixo separado para o resíduo biológico. Vocês venderam todas as unidades disponíveis em menos de uma semana, né? Esperavam tanto sucesso assim, não? A gente esperava uma grande aceitação, um grande sucesso no produto, né? Mas te confesso que não esperava que a gente que em apenas 5 dias a gente teria todo esse sucesso. Né? É um projeto grande, né? São 300 milhões de VGV, é um projeto bastante grande. Hoje, no empreendimento, são 700 unidades. Como eu disse, a gente só não lançou a torre de hotéis, né, que compõe essas outras 200 unidades que a gente não vendeu ainda. Então, a aceitação foi muito grande, surpreendeu a nós, surpreendeu as imobiliárias também, né? Mas é um problema, como eu brinco muito com o pessoal, é um problema muito bom. Né? Ter que resolver essa demanda toda, o pessoal não dorme há 2 semanas. Nesse período de crise, estava todo mundo feliz, né? Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho, de novo, a gente segue esse bate-papo sobre o mercado imobiliário e as perspectivas da Melnick, com o gerente de vendas da Melnick, Mauro Bing. A gente já fala sobre isso, continue com a gente. Estamos de volta com o Imóvel Class TV. Hoje eu converso com o gerente de vendas da Melnick, Mauro Bing. E a gente já conversou sobre o Max Plaza de Canoas, um grande empreendimento que foi vendido em menos de uma semana, todas as suas unidades. E agora a gente vai falar um pouquinho do mercado, do setor da construção. Como é que vocês fecharam 2015? Fecharam muito bem, né, com a venda do Max Plaza, surpreendente, né, para um ano de tanta dificuldade na economia, né, Mauro? Mas a Melnick em si, como foi 2015? A Melnick, ela se preparou para esse ano, né? Ela se preparou bastante para esse ano. A gente trouxe diversas alternativas, né, para a comercialização. Então, o primeiro semestre todo a gente trabalhou com algumas campanhas, vendemos bem, acompanhamos ali a nossa linha de meta mesmo, e tivemos 2 grandes lançamentos no segundo semestre, né, focados ali principalmente no Home Nilo, né, um empreendimento mixed use na Nilo Peçanha, que vendeu também muito bem, já está quase chegando em 90% de vendas, diferente do mercado, né? Todo mundo, quando eu falo todo mundo, eu falo assim, o mercado, com as construtoras, com receio de lançar, né? A maioria não lançou, a grande maioria, né? Mas nós nos muitas fecharam, né? Assim, algumas menores também não aguentaram, né? Teve uma, eu não vou entrar muito nesse ponto, porque o mercado ele é muito dinâmico, né? Daqui a pouco tu sai de uma praça, entra numa outra, volta. O fato é que no mercado onde tu tem um bom produto, né, e bem localizado, a economia até pode ter reduzido, né? Pode ter diminuído. No entanto, as famílias continuam crescendo, né? Os casais continuam se casando, necessitam de moradia, em alguns casos ali se separam, precisam de 2 moradias. Então, a cidade ela continua crescendo, ela demanda novos produtos. E quando você tem um bom produto, um bom projeto, bem localizado, ele está blindado da crise. Realmente tem um preço que tem que estar amarrando toda essa estrutura, mas bons produtos eles têm uma boa liquidez. Eles têm uma boa liquidez. Analisando os nossos exemplos, os 2 produtos que nós lançamos nessa linha, o Home Nilo, chegamos a quase 90% de venda, o próprio Max Plaza, que a gente estava comentando antes, a gente está com ele praticamente 100% vendido. Então, eles têm essa peculiaridade, são produtos bem estruturados, bem feitos, né, com um propósito, né, para que serve o produto, para quem que ele se destina. Sim. Então, tudo isso foi muito bem pensado e muito bem localizado. E o que vocês estão prevendo para esse 2016? Como será esse ano para a Melnick? 2016, a Melnick continua querendo crescer, né? Felizmente a nossa estratégia não se identifica em um ou outro produto, e sim em vários produtos, até para te poder ter um mix para oferecer para o mercado, e produtos não concorrentes, né? Então a gente tem algumas surpresas agora para 2016 de novos empreendimentos nessa mesma linha, né? Produtos bem localizados, muito bem pensados para a região. A gente tem uma visão de não simplesmente lançar um empreendimento, mas, eu quero morar naquele produto, eu quero um apartamento desse para mim mesmo. Se eu quero, então tem sentido tu lançar. Né? Então, isso a gente estressa muito nas nossas reuniões internas.
né, o tipo de produto que vai ser lançado, o preço, se ele está adequado para o mercado, né, para poder ter um sucesso, né, bem estruturado, de que forma colocar ele no mercado, poder ter um sucesso e seguir crescendo. O consumidor, né? Mauro, obrigada pela participação aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado pelo convite aí, espero poder voltar aí com vocês. Eu conversei com o Mauro Bing, gerente de vendas da Melnick. O Imóvel Class TV volta no sábado que vem, 8h30 da manhã. Não esqueça, curta a nossa página no Facebook. Lá você pode rever este e outros programas. Um ótimo domingo para você.